Há algo curioso no comportamento humano. A gente tenta se explicar para pessoas que nunca vão nos entender. Não por maldade, mas porque vivem em outra realidade. É como se cada um olhasse o mundo por uma janela diferente, e enquanto você tenta mostrar o que vê, o outro jura que só existe a paisagem dele. Isso é cansativo, não é? Essa tentativa sem fim de explicar, de provar, de fazer o outro enxergar o que você vê. Mas já pensou que às vezes, se explicar, é como tentar mostrar as cores do arco-íris para alguém que só enxerga em preto e branco? Não importa o quanto você descreva, a pessoa simplesmente não consegue ver. Desde cedo nos ensinaram que tudo se resolve com diálogo, que se falássemos do jeito certo, se encontrássemos as palavras perfeitas, tudo se encaixaria. Mas a realidade é outra. Há pessoas tão presas nas próprias crenças, tão hipnotizadas pelas versões que criaram do mundo, que nada do que você diz as alcança. Suas palavras viram eco, ruído, vento. E quanto mais você tenta ser ouvido, mais se desgasta, como quem grita dentro de um túnel onde o som nunca encontra saída. Pare um instante e pense. Quantas vezes você tentou convencer alguém que já tinha a resposta pronta na cabeça? Quantas vezes se explicou, se desgastou, acreditando que dessa vez seria diferente? E no fim, o que aconteceu? Suas palavras foram torcidas, seu sentido distorcido, e de alguma forma você acabou sendo o culpado da história. Isso não é falta de comunicação, nem um simples mal-entendido. É o encontro, ou melhor, o desencontro, entre duas formas de enxergar o mundo que jamais se tocam. E não se trata de uma simples diferença de opinião, nem de conversas maduras entre quem pensa diferente. Falo de gente que vive adormecida, presa dentro de um labirinto de crenças e ilusões tão firmes que nenhuma palavra consegue atravessar. Não buscam compreender, apenas confirmar o que já acreditam. O que importa para elas não é a verdade, mas a sensação de estarem certas, mesmo que isso signifique viver bem longe do que é real. Quando essa ficha cai, tudo muda. Você para de se culpar, de achar que não soube se expressar. Percebe que o problema nunca foi o que você disse, mas para quem disse. Porque há pessoas que já definiram quem você é, e nada que saia da sua boca vai mudar isso. Tentar se explicar para elas é como tentar discutir com um sonho. Ele não segue a lógica, segue o próprio roteiro. Quando você tenta se explicar para alguém que vive dentro da própria ilusão, algo em você se esgota. É uma drenagem silenciosa, como se sua energia vital fosse sugada a cada palavra. Você fala com o coração, mas o que recebe de volta é confusão, desconfiança e novas cobranças. E o ciclo se repete porque o outro nunca quis compreender, só quer sustentar a própria história, onde você é apenas um papel já definido no roteiro que ele inventou. As antigas tradições espirituais já compreendiam isso. Elas sabiam que nem todos estão prontos para encarar a verdade. Há pessoas que dependem de suas ilusões para continuar de pé. Tire-as e tudo nelas desmorona. Por isso, se agarram a essas crenças com todas as forças. Distorcem o que você diz, atacam quem você é, e quanto mais você tenta se justificar, mais alimento dá a essa ilusão. Cada resposta sua vira combustível para a resistência delas, algo novo contra o que lutar. Lembro-me da história de um homem que gastou anos tentando convencer o vizinho de que o céu era azul. Mas o vizinho jurava que era verde, e nada o fazia mudar de ideia. O homem mostrou fotos, chamou testemunhas, apontou o próprio céu, e mesmo assim nada adiantou. Até que um dia ele cansou, parou de discutir. E foi nesse silêncio que o vizinho se irritou de verdade, porque sem o embate teve que encarar algo muito mais difícil, a chance de estar enganado. É exatamente isso que acontece quando você decide parar de se justificar para quem vive na ilusão. Essas pessoas se irritam, dizem que você mudou, que está distante, que não se importa mais. Mas a verdade é que a raiva delas nunca foi sobre você. É sobre elas mesmas. Porque sem alguém para culpar, precisam encarar o próprio reflexo.
E para quem vive de ilusões, olhar para dentro é o pior castigo possível. Por isso, elas querem que você continue falando, se explicando, tentando se defender. Enquanto você faz isso, elas permanecem seguras dentro da própria ilusão. Não precisam mudar nem encarar a verdade. Mas você não é obrigado a continuar nesse jogo. Pode escolher o silêncio, pode deixá-las com as próprias versões da história, sem tentar corrigir ou provar nada. Isso não é frieza, é sabedoria. É compreender que nem toda batalha merece a sua energia. Quando você decide parar de se justificar, algo dentro de você se reorganiza. Você começa a preservar o que realmente importa: sua paz, sua lucidez, sua essência. Gastar isso em conversas vazias é como jogar joias em um poço sem fundo. Como diz o velho ditado, não jogue pérolas aos porcos. Não por desprezo, mas porque há quem ainda não saiba reconhecer o valor do que você carrega. Pense nas conversas que te deixaram sem energia, nas discussões que terminaram com aquele vazio no peito. O outro realmente te ouvia ou só esperava o momento certo para rebater? Se era a segunda opção, então você não estava sendo ouvido, apenas tentando se explicar para alguém que nunca teve a intenção de escutar. Algumas pessoas parecem viver disso, de provocar, de arrastar você para discussões que nunca terminam. Quanto mais você tenta explicar, mais alimento oferece para o jogo delas. Suas palavras são distorcidas, seu silêncio é visto como culpa, sua calma como fraqueza e até sua bondade vira suspeita. Não importa o que faça, o outro sempre encontrará uma forma de te interpretar errado. Porque compreender de verdade exigiria mudar. E nada assusta mais do que isso. Então, o que fazer diante disso? Parar. Parar de se justificar, de tentar provar, de insistir que o outro enxergue, porque no fundo, ele já vê, só não gosta do que vê. E isso não é algo que você precise consertar. Quando você escolhe o silêncio, recupera sua força, deixa de buscar aprovação, deixa de querer ser compreendido a todo custo. Você simplesmente é, e existe uma imensa potência nisso. A força tranquila de quem sabe que seu valor não depende do olhar de ninguém. O silêncio abre espaço para a verdade, para a lucidez, para que as coisas se revelem sem esforço. Ele mostra quem realmente quer compreender você e quem só está ali pelo conflito. Silenciar não é fugir nem punir. É escolher com sabedoria. É dizer com calma: não vou mais dançar essa mesma dança. Muitos constroem a própria identidade sobre ilusões. E quando você aparece com a verdade, isso abala os alicerces. É natural que resistam, que lutem para manter o que acreditam. E tudo bem. Mas você também tem um direito sagrado, o de não se esgotar tentando convencer quem ainda não está pronto para enxergar. Existe um antigo ditado que diz: nunca discuta com um tolo, pois quem observa pode não notar a diferença. Mas eu acrescentaria: nunca se explique para quem já formou uma opinião sobre você. Guarde suas palavras para quem realmente quer ouvir. Guarde sua energia para as relações que te fortalecem. E guarde sua verdade para quem está pronto para recebê-la. Porque há pessoas que vão te entender no silêncio, sem que você precise dizer nada. Que vão enxergar quem você é, sem precisar de explicações. E quanto às outras, deixe-as seguir o próprio caminho. Permita que fiquem com suas ilusões. Se um dia for a hora delas despertarem, a vida se encarregará disso. Afinal, a vida ensina melhor do que qualquer palavra. Da próxima vez que alguém cobrar uma explicação, pare por um instante e se pergunte: isso vai realmente ajudar ou só vai me colocar em mais uma armadilha de interpretações erradas? Se a resposta for a segunda, escolha o silêncio. Deixe que pensem o que quiserem, porque o que os outros dizem sobre você fala muito mais deles do que de você. E nesse silêncio, algo profundo acontece. Você se encontra. Descobre o seu verdadeiro eu. Aquele que não precisa provar nada, que não busca aprovação, que simplesmente sabe quem é. Esse você é a sua força. E nenhuma explicação no mundo é mais poderosa do que essa certeza silenciosa.
Pare de tentar se explicar para quem escolhe viver na ilusão. Não é desistência, é maturidade. É entender que nem todos estão preparados para enxergar o que você já vê. A sua paz vale mais do que ser compreendido. A sua energia é mais valiosa do que qualquer aprovação. E a sua verdade sempre será maior do que a opinião dos outros. Guarde isso em mente. Quando sentir vontade de se justificar, respire fundo e pare. Escolha o silêncio. Escolha a liberdade, porque o silêncio não é falta de resposta, é o som da sabedoria agindo.